Você já foi subestimado por alguém poderoso? Já passou por uma situação em que sua dignidade foi testada, apenas para descobrir que o destino tinha outros planos? Elisa era apenas uma jovem batalhadora, enfrentando dificuldades que muitas pessoas jamais imaginariam. Seu maior objetivo era conseguir um emprego para cuidar da avó doente, e ela finalmente teve uma chance na poderosa Gonzales Corp, uma das empresas mais influentes do país. Mas o que deveria ser o primeiro passo para um futuro melhor se transformou em um pesadelo. No primeiro dia de trabalho, ela foi humilhada na frente de todos, pelo próprio bilionário e CEO da empresa, Leonardo Gonzales. Um simples acidente, um café derramado, e sua vida poderia ter sido arruinada ali. Mas mal sabia ela que aquele momento era apenas o começo de uma reviravolta que ninguém poderia prever. O que acontece quando o destino cruza os caminhos de uma jovem determinada e um homem acostumado a mandar e humilhar? Será que a arrogância pode ser superada? Será que um coração frio pode ser tocado? Acompanhe essa história até o final e prepare-se para uma lição de humildade, respeito e transformação. Elisa sempre soube que a vida não seria fácil. Desde pequena, aprendeu que para conseguir algo, precisaria lutar 10 vezes mais do que aqueles que já nasciam com tudo. Sua mãe havia falecido quando ela ainda era criança, e desde então, sua avó, Dona Célia, tornou-se sua única família. A idosa era tudo para Elisa, um porto seguro, uma fonte de amor incondicional. Mas com o passar dos anos, a saúde de Dona Célia foi se deteriorando, e os remédios e exames se tornaram cada vez mais caros. Elisa trabalhava como podia, fazendo bicos aqui e ali, mas nunca era suficiente. Quando soube da vaga na Gonzales Corp, enxergou a oportunidade perfeita. Uma grande empresa, salário justo, benefícios, se ela conseguisse esse emprego, poderia dar à avó uma vida mais digna. Na manhã da entrevista, ela vestiu sua melhor roupa, uma camisa social azul clara, uma saia preta e um par de sapatos simples, mas bem cuidados. No espelho, tentou enxergar confiança, mas tudo o que sentia era um frio na barriga. Ao chegar ao enorme prédio de vidro da Gonzales Corp, ficou impressionada. O ambiente era luxuoso, os funcionários pareciam personagens saídos de um filme sobre negócios milionários. Tudo ali gritava dinheiro e poder. A entrevista foi difícil, mas Elisa deu o seu melhor. Mostrou que era determinada, inteligente e, acima de tudo, disposta a aprender. No fim, foi contratada para um cargo administrativo júnior. Não era um grande salário, mas já era o suficiente para ajudar em casa. Ela saiu do prédio com um sorriso no rosto, respirando fundo. Finalmente, um novo capítulo estava começando. Mal sabia Elisa que aquele lugar mudaria sua vida para sempre, de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. No primeiro dia de trabalho, Elisa chegou cedo a Gonzales Corp, determinada a causar uma boa impressão. O ambiente era ainda mais intimidador do que ela imaginava. Corredores impecáveis, móveis sofisticados e funcionários apressados, sempre com celulares na mão e expressões sérias. Ela foi recebida por Patrícia, uma colega de setor, que a guiou por um breve tour pelo escritório. "Aqui ninguém brinca em serviço", avisou Patrícia com um sorriso tenso. "E fique atenta ao chefe, ele é exigente e não tem paciência para erros." Elisa engoliu em seco. Já havia ouvido falar de Leonardo Gonzales, o bilionário que herdou e expandiu a empresa do pai, tornando-a uma das mais lucrativas do país. Dizia-se que ele era frio, implacável e não tolerava falhas. No meio do expediente, Elisa foi até a cafeteria da empresa buscar um café para um dos gerentes, uma tarefa simples. Mas quando ela virou o corredor apressada, tudo aconteceu rápido demais. Ela trombou com alguém e o café quente espirrou direto na camisa impecável de um homem alto, de terno cinza escuro e olhar fulminante. O escritório inteiro pareceu prender a respiração. "Você só pode estar brincando", disse a voz grave e impaciente do homem. Era ele. Leonardo Gonzales a encarava como se ela fosse um estorvo. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Eu sinto muito, senhor. Foi um acidente." Tentou explicar, pegando um guardanapo para limpar a mancha. Mas ele deu um passo para trás, furioso. "Incompetência logo no primeiro dia? Se não consegue nem segurar um café, como espera trabalhar aqui?" Elisa ficou sem palavras. As pessoas ao redor desviaram o olhar, claramente aliviadas por não serem o alvo da fúria do chefe. Seu rosto queimava de vergonha, mas ela se recusou a abaixar a cabeça. "Isso não vai acontecer de novo, Sr. Gonzales", disse ela, firme, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Leonardo deu um olhar frio antes de se afastar, sem dizer mais nada. O murmúrio no corredor começou assim que ele saiu. Patrícia se aproximou com um olhar de pena. "Você teve sorte. Normalmente, ele demite na hora." Elisa respirou fundo.
Se achavam que ela desistiria depois disso, estavam enganados. Aquela humilhação seria apenas o primeiro obstáculo. Ela não iria falhar. Depois do incidente com o café, Elisa sentiu os olhares pesarem sobre ela. Os sussurros pelos corredores deixavam claro que todos já sabiam do que aconteceu. Ela poderia se esconder no banheiro e chorar, como muitas fariam depois de serem humilhadas pelo chefe bilionário. Mas não. Elisa não permitiria que aquele erro definisse sua trajetória na Gonzales Corp. Ela respirou fundo e voltou ao trabalho, ainda mais focada. Se Leonardo esperava que ela desistisse, ficaria decepcionado. Os dias seguintes foram tensos. Sempre que precisava interagir com o chefe, Elisa se mantinha séria e profissional. Leonardo, por sua vez, ignorava sua presença ou soltava ordens ríspidas, como se sua existência fosse um incômodo. Mas Elisa já havia enfrentado desafios muito maiores na vida. Seu trabalho era impecável. Ela organizava relatórios com precisão, entregava tarefas antes do prazo e ajudava os colegas sempre que podia. Alguns funcionários começaram a perceber sua dedicação e até comentavam entre si que, apesar do incidente com o café, Elisa era uma profissional competente. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Certa noite, Elisa precisou ficar até mais tarde no escritório. Um projeto importante precisava ser finalizado, e a equipe estava reduzida. Por volta das 23 horas, ela se dirigiu até a sala de Leonardo para entregar um documento. O ambiente estava silencioso, as luzes do prédio já estavam parcialmente apagadas. Ela bateu na porta. Nenhuma resposta. Elisa hesitou por um momento antes de abrir a porta com cuidado. Foi então que viu Leonardo sentado à mesa, com a cabeça baixa e uma mão apertando a têmpora, como se estivesse sentindo uma forte dor. Seus olhos estavam semicerrados, sua respiração pesada. Elisa ficou paralisada. O chefe bilionário parecia frágil? Senhor Gonzales? Chamou ela, com a voz cuidadosa. Ele tentou responder, mas ao levantar o rosto, Elisa percebeu o suor em sua testa. Ele estava pálido. E então, de repente, Leonardo tombou para a frente. Elisa agiu no instinto. Correu até ele e segurou seus ombros antes que caísse da cadeira. Algo estava muito errado. Elisa sentiu o corpo de Leonardo pesar em seus braços. O chefe bilionário, sempre imponente e cheio de arrogância, agora estava completamente vulnerável. Seu rosto estava pálido, a respiração entrecortada. O pânico tomou conta dela por um segundo. O que estava acontecendo? Ela tentou despertá-lo, sacudindo de leve seus ombros. Senhor Gonzales, o senhor está me ouvindo? Nada. Seu coração disparou. Não podia perder tempo. Com um esforço tremendo, segurou Leonardo e conseguiu deitá-lo no chão, apoiando sua cabeça. O desespero crescia dentro dela, mas sua mente trabalhava rápido. Ela precisava de ajuda. Com mãos trêmulas, pegou o celular e discou o número de emergência. Aqui é Elisa Medeiros, funcionária da Gonzales Corp. Disse rapidamente. Tem um homem desacordado no escritório. Ele está pálido, suando frio e parece estar tendo um colapso. Precisamos de uma ambulância agora. Enquanto a atendente do outro lado confirmava que o socorro estava a caminho, Elisa olhou para Leonardo, que murmurava palavras inaudíveis. Ele estava consciente, mas fraco. Aguente firme, Sr. Gonzales. A ajuda está chegando. Ela olhou ao redor, sem saber o que mais poderia fazer. Leonardo, o chefe frio e implacável, agora parecia tão humano, tão frágil. Minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos entraram às pressas, trazendo maçãs e equipamentos. Enquanto examinavam Leonardo, um deles se virou para Elisa. Você é parente dele? Ela hesitou. Não, sou apenas uma funcionária. O paramédico assentiu, mas havia algo em seu olhar. Como se dissesse que, naquele momento, Elisa era a única pessoa ali que realmente se importava. Ele tem histórico de problemas cardíacos? Elisa não sabia responder. Quem realmente conhecia o homem por trás daquele império? Vamos levá-lo ao hospital. Se souber de alguém próximo a ele, avise. Elisa olhou para Leonardo sendo colocado na maca. Sua mente girava. O que ela deveria fazer? Apenas voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido? Mas então, antes que pudesse tomar qualquer decisão, sentiu um peso diferente no peito. Ela não podia simplesmente deixá-lo sozinho. Ignorando qualquer hesitação, Elisa pegou sua bolsa e entrou na ambulância ao lado dele. Ela não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Mas no fundo, algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O hospital estava frio e silencioso. O som dos monitores cardíacos e os passos apressados dos médicos e enfermeiros eram os únicos ruídos no ambiente. Elisa observava de longe enquanto Leonardo era levado às pressas para uma ala reservada. Ela sentiu um nó no estômago.
Porque estava ali. Ele era seu chefe. Um bilionário arrogante que a humilhou no primeiro dia de trabalho. Ela não tinha obrigação nenhuma de se preocupar. Mas, por mais que tentasse ignorar, uma voz em sua mente insistia: você não pode simplesmente ir embora. Minutos se passaram. Uma enfermeira se aproximou, conferindo seu nome na prancheta. Você é da família do paciente? Elisa balançou a cabeça. Sou apenas uma funcionária. A enfermeira suspirou. Ele precisa de alguém que autorize procedimentos, caso necessário. Você pode contatar alguém da família? Elisa hesitou. Leonardo era conhecido por ser reservado. Quase ninguém sabia detalhes sobre sua vida pessoal. Vou tentar. Ela pegou o celular e procurou na agenda do escritório. Encontrou o número do assistente pessoal de Leonardo e ligou. O homem atendeu rapidamente, mas sua voz não demonstrava nenhuma preocupação. Ah, ele teve outro colapso? Isso já aconteceu antes. Ele trabalha demais e não escuta ninguém. Elisa ficou indignada com o tom indiferente. Ele está no hospital. Vocês vão enviar alguém? Vou avisar a secretária dele. E desligou. Elisa ficou parada por alguns segundos, digerindo aquilo. Como alguém poderia ser tão frio? O médico saiu da sala onde Leonardo estava e caminhou em sua direção. Ele teve um quadro de exaustão extrema e hipertensão. Provavelmente resultado de estresse crônico e má alimentação. Elisa suspirou. Ele vai ficar bem? Sim, mas precisa de repouso absoluto. Nada de trabalho ou estresse por alguns dias. Elisa segurou um riso irônico. Repouso absoluto? Para Leonardo Gonzalez? O médico ajeitou os óculos e a encarou. Ele está acordado e quer falar com você. Elisa arregalou os olhos. Comigo? Sim. Sem opção, ela respirou fundo e seguiu o médico até o quarto. Leonardo estava pálido, mas sua postura continuava altiva. Quando seus olhos encontraram os de Elisa, algo havia mudado. Não era arrogância. Não era desprezo. Era algo que ela nunca imaginou ver: gratidão. Ele abriu a boca para falar, mas hesitou. Pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. Elisa cruzou os braços. Você deveria descansar. Leonardo riu de leve, mas tossiu em seguida. Parece que não sou tão invencível assim, não é? Ela revirou os olhos. Você quase se matou de tanto trabalhar. Quem faz isso consigo mesmo? Ele deu um meio sorriso. Alguém que não tem mais nada além do trabalho. Elisa sentiu um arrepio com aquela resposta. Pela primeira vez, percebeu que, por trás da fachada fria, havia um homem exausto. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Até que Leonardo quebrou o silêncio. Obrigado, Elisa. Ela piscou, surpresa. Pelo quê? Ele desviou o olhar, parecendo desconfortável. Por não ter me deixado sozinho. Elisa não sabia como responder. Ela apenas assentiu e, pela primeira vez, viu Leonardo Gonzalez sem sua armadura de arrogância. E talvez, só talvez, aquilo fosse o começo de algo diferente. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos na Gonzalez Corp. Leonardo Gonzalez estava afastado do trabalho pela primeira vez em anos. O escritório, antes dominado pela presença intensa do bilionário, agora parecia mais leve, mas também estranho. Elisa sentia uma mistura de alívio e inquietação. Por um lado, era bom não ter que lidar com o chefe arrogante que sempre a tratava com frieza. Por outro, algo dentro dela se perguntava: como ele estava? No terceiro dia de ausência de Leonardo, um envelope inesperado chegou à recepção com seu nome. Elisa pegou, estranhando o remetente, Leonardo Gonzalez. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope e encontrou um bilhete curto e direto. Estou bem. Obrigado novamente. PS. Não estrague a empresa na minha ausência. Elisa não pôde evitar um pequeno sorriso. Talvez ele não fosse tão insuportável assim. O retorno de Leonardo. Quando Leonardo voltou ao escritório uma semana depois, algo estava diferente. Ele já não atravessava o corredor como se fosse um rei intocável. Não ignorava os funcionários como se fossem apenas engrenagens substituíveis. E o mais surpreendente, pela primeira vez, ele olhou diretamente para Elisa ao entrar na sala. Bom dia. Elisa, que já esperava uma bronca por algo que nem sabia que tinha feito, piscou surpresa. Bom dia. Leonardo se apoiou na mesa e soltou um leve suspiro. Estou tentando ser menos insuportável. Ela arqueou uma sobrancelha. Está funcionando, mais ou menos. Ele riu, balançando a cabeça. Melhor do que nada. Naquele momento, Elisa percebeu que alguma coisa havia mudado dentro de Leonardo. Não era apenas a saúde. Era algo mais profundo. Algo que ela não esperava ver no bilionário cruel que a humilhou no primeiro dia de trabalho: humanidade. Mas a vida sempre gosta de surpreender, e o maior teste para essa nova fase de Leonardo ainda estava por vir.
E dessa vez, não era ele quem precisava de ajuda. Leonardo estava mudado, isso era inegável. Mas Elisa estava tão envolvida na rotina exaustiva do trabalho que mal teve tempo de processar isso. Os dias seguiam intensos, e, apesar de Leonardo demonstrar mais respeito e consideração, Elisa ainda sentia que um abismo separava os dois mundos. Mas nada disso importava quando ela recebeu a pior ligação de sua vida. Era do hospital. Sua avó havia sido internada às pressas. O coração de Elisa disparou. Ela largou tudo o que estava fazendo e saiu correndo do escritório, sem nem pensar em pedir permissão. Quando chegou ao hospital, encontrou sua avó pálida, ligada a aparelhos. O médico foi direto. O quadro dela é crítico. Precisamos realizar uma cirurgia urgente, mas o custo. A quantia informada era absurda. Muito acima do que Elisa poderia pagar, mesmo que juntasse o salário de anos. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Não podia perder sua avó. Era a única família que tinha. De volta ao trabalho no dia seguinte, tentou esconder o desespero. Precisava de dinheiro, e rápido. Foi então que Leonardo a chamou em sua sala. Elisa, ontem você saiu sem avisar. Aconteceu algo? Ela hesitou. Poderia ser demitida se contasse? Mas, naquele momento, não tinha mais nada a perder. Respirou fundo e contou tudo. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão era ilegível. Então, ele fez algo que Elisa jamais esperava. Você está liberada. Vá cuidar dela. Ela piscou, confusa. Mas, ele se inclinou levemente para a frente. E não se preocupe com os custos da cirurgia. Eu vou pagar. Elisa prendeu a respiração. Aquilo não podia ser real. O quê? Considere um empréstimo sem juros. Ou um agradecimento por ter me salvado quando precisei. Elisa sentiu os olhos marejarem. Aquele homem, era o mesmo Leonardo que a humilhou no primeiro dia? Naquele momento, entendeu algo que jamais havia imaginado. Talvez por trás da arrogância, ainda houvesse um coração. E talvez, pela primeira vez em anos, Leonardo Gonzalez estivesse disposto a usá-lo. Elisa ainda estava em choque. Não podia acreditar no que Leonardo havia acabado de dizer. O homem que a humilhou no primeiro dia de trabalho, que sempre a tratou com frieza e desprezo, agora estava pagando a cirurgia de sua avó. Ela queria recusar. Não podia aceitar uma quantia tão grande. Mas, como poderia? Não tinha outro jeito. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Leonardo apenas suspirou. Apenas aceite. Sem tempo para pensar, ela correu para o hospital. Os médicos iniciaram os procedimentos, e a cirurgia aconteceu no mesmo dia. Foram horas angustiantes. Elisa andava de um lado para o outro, roendo as unhas, olhando o relógio a cada segundo. Quando, finalmente, o cirurgião saiu da sala e anunciou que a operação foi um sucesso, Elisa desabou em lágrimas. A avó estava salva. Ela respirou fundo e soube que precisava agradecer. No dia seguinte, voltou ao escritório com o coração apertado. Não sabia como encarar Leonardo. Assim que o viu, tentou falar, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Não precisa dizer nada, disse, sem desviar o olhar dos papéis sobre a mesa. Elisa hesitou. Ele ainda era um homem fechado. Mas sabia que, por trás daquela fachada rígida, havia alguém que, de alguma forma, se importava. Obrigada, disse baixinho, mas com sinceridade. Dessa vez, Leonardo ergueu os olhos e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Algo havia mudado entre eles. Mas aquela não seria a última surpresa que o destino lhes reservava. Elisa começou a perceber que Leonardo estava diferente. Ainda era sério, rígido e mantinha sua postura autoritária, mas agora havia algo a mais. Um olhar menos frio. Pequenos gestos que demonstravam que ele, de alguma forma, se importava. Mas algo ainda não fazia sentido. Por que ele ajudou sua avó? Por que, depois de tanto desprezo, havia se tornado alguém, quase humano? Ela não conseguia deixar essa dúvida de lado. Até que, um dia, a resposta veio de onde ela menos esperava. Durante uma reunião na empresa, um dos diretores mais antigos comentou algo que deixou Elisa intrigada. O Leonardo sempre foi assim. Depois do que aconteceu com a mãe dele, ele nunca mais foi o mesmo. O coração dela disparou. Ela sabia que não deveria se meter, mas sua curiosidade foi mais forte. E então, depois de horas pesquisando, Elisa encontrou uma reportagem antiga. Uma matéria sobre a mãe de Leonardo Gonzalez. Ela havia morrido anos atrás, após enfrentar uma doença grave. E o detalhe que deixou Elisa sem ar foi que Leonardo tentou de tudo para salvá-la, mas, na época, não tinha recursos suficientes. Agora tudo fazia sentido. A frieza. A obsessão pelo trabalho. O medo de perder alguém de novo. Ela finalmente entendeu. Leonardo não ajudou sua avó apenas por bondade.
Ele ajudou porque sabia como era perder alguém que se ama sem poder fazer nada. No dia seguinte, ela foi até sua sala. Ele levantou os olhos, curioso. Posso te perguntar algo? Ele assentiu. Você ajudou minha avó, por causa da sua mãe, não foi? Por um segundo, Leonardo ficou sem palavras. E foi ali que Elisa viu algo que ninguém na empresa jamais viu antes. Uma lágrima discreta escorreu pelo rosto do chefe bilionário. Ele não precisou responder. Ela já sabia a verdade. E naquele momento, tudo entre eles mudou para sempre. Leonardo limpou discretamente a lágrima antes de encarar Elisa com um olhar indecifrável. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta afiada na ponta da língua, não estava no controle da situação. O silêncio tomou conta da sala. Elisa poderia ter falado mais alguma coisa, mas não precisava. Ela entendia agora. Leonardo não era apenas o bilionário arrogante que gostava de humilhar os funcionários. Ele era um homem que passou por perdas, que construiu um império para nunca mais se sentir impotente. E, sem perceber, ele estava repetindo o mesmo ciclo de frieza que tanto o machucou no passado. Você é muito mais do que quer demonstrar, Elisa disse, firme. Não precisa esconder. Leonardo desviou o olhar, respirou fundo e soltou uma risada curta, quase amarga. Você realmente não tem medo de falar o que pensa, né? Ela deu de ombros. Acho que já deixei isso bem claro. O telefone tocou, quebrando a tensão no ar. Era um dos diretores informando que os investidores internacionais haviam chegado para a reunião. Leonardo se recompôs, voltando a ser o CEO impecável de sempre. Mas antes de sair, ele olhou para Elisa de um jeito diferente. Obrigado, murmurou. Elisa sorriu. De nada, chefe. Dias depois, Elisa estava pronta para ir embora quando recebeu um e-mail inesperado. Seu coração disparou ao ver o remetente, Leonardo Gonzalez. O assunto? Promoção. Ela abriu o e-mail rapidamente e seus olhos se arregalaram. Leonardo estava oferecendo uma nova posição dentro da empresa, com um salário muito maior e benefícios completos. E no final da mensagem, havia apenas uma frase. Agradeça aquele café que você derramou em mim. Elisa riu sozinha. Quem diria que tudo começaria assim? E, pela primeira vez desde que entrou naquela empresa, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. Fim.